E o que é a realidade? A que existe só nos puros. Pasolini. Sim, porque a cidade que tenho diante dos olhos continua um velho monumento de lama e sol. Um bom lugar se constrói com humildade. E se a realidade é que existe nos puros, e o resto, o que é? Injustiça. E o que é o cinema? Cinema é compromisso, não é viagem. Se pá, fica esquisito. E o cinema sempre representa a realidade? Na maioria das vezes representa a injustiça, porque os diretores puros são pouquíssimos. Mas e você, em qual realidade vive? Na realidade que está no coração dos puros ou na realidade que é a injustiça? Vivo naquela que está no coração dos puros, mas sou também obrigada a viver na injustiça. O caminho da casa à fábrica está dominado pelo fato de que é preciso chegar antes de um segundo mecanicamente determinado. Pode-se chegar 5 ou 10 minutos adiantado. O escoamento do tempo aparece neste caso como algo sem piedade que não deixa nenhum lance ao acaso. Essa urgência, junto a várias outras, mascara as potencialidades positivas desse lugar de trabalho. Os estímulos espirituais do trabalho na fábrica são precários ou desumanos, seja a cobiça ou o medo, mas outros estímulos podem vir à tona. Portanto, a fábrica deveria ser um lugar de alegria, um lugar onde, mesmo que fosse inevitável que o corpo e a alma sofressem, também a alma pudesse, no entanto, gozar de alegrias, alimentar-se de alegrias. Para isso seria preciso mudar de um lado poucas coisas, do outro lado muitas. O esforço a realizar não recai só sobre os patrões e os operários, mas sobre toda a sociedade. Fortaleza, 21 de julho de 2017. Esperar de 6h15 a 6h45 sob uma chuva leve, e depois ouvir, não há emprego. Grosseria do sujeito que recebe os pedidos de emprego, que, aliás, grita com prazer ao seu subordinado. Passa os olhos por nós como por cavalos e diz, aquela não é forte. Diz isso de uma garota de 20 anos que largou o serviço há 3 anos atrás porque estava grávida. Outra, mãe de 2 crianças, dizia que queria trabalhar porque se chateava em casa, e cujo marido trabalhava 15 horas por dia e não queria que ela trabalhasse, enquanto outra, também mãe de 2 crianças, estava infeliz por ter de trabalhar. A maior dor do desemprego não é o sofrimento, mas a humilhação. É nela que, afinal, percebemos nossa importância. Somos a classe das que não contam, em nenhuma situação, aos olhos de ninguém, e que não contarão nunca, aconteça o que acontecer, apesar do último verso da primeira estrofe da Internacional. Se somos nada, sejamos tudo.
A bondade no trabalho é uma coisa real quando existe, porque o menor ato de benevolência, desde um simples sorriso até qualquer serviço prestado, exige que se vença o cansaço, a obsessão do salário e tudo que esmaga e leva a viver fechado dentro de si mesmo. O trabalho poderia encher a alma com um poderoso sentimento de vida coletiva. Todos os ruídos têm um sentido, todos são ritmados, fundem-se numa espécie de grande respiração do trabalho comum, no qual é inebriante tornar-se parte. Tão mais inebriante quanto mais inalterado é o sentimento de solidão. Só os ruídos metálicos, rolamentos que giram, mordidas no metal, ruídos que não falam de natureza nem de vida, mas de atividade séria, mantida e ininterrupta do homem sobre as coisas. Todos os sentidos participam de um universo no qual nada é gratuito, no qual tudo é choque, choque duro e ao mesmo tempo conquistador do homem sobre a matéria. Algumas questões. Primeiro, há às vezes uma semelhante união entre um operário e sua máquina? Difícil saber. Segundo, quais são as condições de uma união como esta? Na estrutura da máquina, na cultura do operário, na natureza dos trabalhos? Essa união é, evidentemente, a condição de uma felicidade plena. Só ela faz do trabalho um equivalente da arte. A pequena artesã que tem uma caixa de costura e que sabe que deverá fornecer dentro de 15 dias tantas bonecas, tantas roupas, tão pouco dispõe à vontade de seu tempo. Mas pelo menos uma vez aceita a encomenda, é ela quem determina por antecipação o emprego de suas horas e de seus dias. Assim, poderia sobrar mais tempo. Talvez para a poesia. Os trabalhadores precisam de poesia mais do que de pão. Necessidade de que sua vida seja uma poesia. Alegrias paralelas à fadiga. Alegrias sensíveis. Comer, descansar, os prazeres do domingo, mas não o dinheiro. Nenhuma poesia sobre o povo é autêntica se o cansaço não estiver presente nela, assim como a fome e a sede nascidas do cansaço. Trabalhadores do mundo, irmãos brancos e irmãos pretos, uni-vos e lutai. Um mundo a ganhar. Mas qual a verdadeira vitória de uma luta? É aquela que todos batem palmas ou aquela que faz bater um coração? Pasolini. Nas cinzas de Gramsci. Só o povo possui um sentimento verdadeiro. Pintor de telas tão lindas, honras teu nome afamado, encantando o mundo inteiro com outros do passado. A vida é cheia de cores, mas o amor não tem cor, e por isso Deus recebe todos com seu santo amor. Pintor, se pintas com amor, porque despreza sua cor? Se os brancos e os negros são filhos de um só Deus, pintor de santos de alcova,
estandarte se andou, porque nunca te lembraste dos bons anjinhos de cor. Quando pintares igrejas, se és um homem de bem, pintas igualmente a todos, não te esqueças de ninguém. Pintor, se pintas com amor, porque despreza sua cor. Se os brancos e os negros são filhos de um só Deus.